Por que judeus e árabes sempre estão em guerra? Você já percebeu que judeus e árabes, dois povos tão presentes na história da humanidade, frequentemente se encontram em conflito? Essa situação nos leva a raízes profundas, que ultrapassam questões políticas e geográficas e alcançam a dimensão espiritual e histórica registrada nas Escrituras. Neste vídeo, vamos buscar entender as origens bíblicas dessa rivalidade, compreender como ela se reflete na história e descobrir o que a palavra de Deus nos ensina sobre esses conflitos e a esperança de reconciliação. Afinal, há muito mais em jogo do que aparenta. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Para entender o conflito entre judeus e árabes, precisamos voltar às origens registradas na Bíblia, no livro de Gênesis. Tudo começa com Abraão, considerado o pai da fé. Deus fez uma aliança com ele, prometendo que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e que herdaria a terra de Canaã. No entanto, a promessa de Deus parecia demorar, e Sara, esposa de Abraão, era estéril, o que tornava a situação impossível aos olhos humanos. Já sem paciência, Sara, seguindo os costumes da época, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Assim nasceu Ismael, considerado o pai dos árabes. Ismael foi abençoado por Deus, que prometeu que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, o nascimento de Ismael gerou discussão no lar de Abraão, especialmente quando Sara engravidou e o plano de Deus se cumpriu, nascendo Isaque, o filho da promessa. Isaque, por sua vez, é o patriarca do povo judeu, a linhagem da promessa de Deus. A Bíblia narra que Ismael e Isaque cresceram em meio a conflitos, um reflexo das disputas que seriam seguidas entre seus descendentes. Deus afirmou que Ismael seria como um jumento selvagem e que sua mão estaria contra todos e a mão de todos contra ele, como está registrado em Gênesis, capítulo 16, verso 12. A partir dessas duas linhagens, Ismael, pai dos árabes, e Isaque, pai dos judeus, surgem dois povos com histórias e territórios que frequentemente se cruzam e entram em atrito. Ambos reivindicam Abraão como seu ancestral, mas seguem caminhos diferentes em sua relação com Deus e na disputa por terras e direitos. Com o passar dos séculos, a rivalidade entre os descendentes de Ismael e de Isaque se intensificou, especialmente por causa da terra prometida por Deus a Abraão e sua descendência. Para os judeus, essa terra foi uma herança divina, reafirmada algumas vezes, como em Gênesis, capítulo 26, verso 2 e 3, que diz: O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Outra passagem que reafirma a promessa, dessa vez feita a Jacó, está em Gênesis, capítulo 28, verso 13 e 14, que diz: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e à sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Por outro lado, os árabes, descendentes de Ismael, também consideram Abraão como seu pai e têm uma ligação histórica
e espiritual com a Terra Prometida. O surgimento do Islã, séculos depois, consolidou essa conexão, já que Maomé, o profeta do Islã, traçou sua linhagem até Ismael, fortalecendo a visão de que a terra pertence igualmente aos árabes. As perguntas não são apenas políticas, mas espirituais. Os judeus acreditam ser o povo escolhido de Deus, portadores da promessa de Abraão, enquanto os árabes veem em Ismael e em sua linhagem o cumprimento de outra grande vitória divina. Essa situação cria uma disputa contínua, onde ambos os lados se sentem portadores da promessa por razões históricas e teológicas. Apesar das disputas, é importante lembrar que Deus abençoou tanto Ismael quanto Isaque. Para Ismael, Deus prometeu fazer dele uma grande nação, e ele se tornou pai de 12 príncipes, conforme descrito em Gênesis, capítulo 17 e capítulo 25. No entanto, a promessa de uma aliança eterna foi dada a Isaque e seus descendentes, conforme reafirmado em Gênesis, capítulo 17, do verso 19 ao 21. Na história moderna, as tensões entre judeus e árabes foram intensificadas pela disputa pela Terra Santa. Após a criação do Estado de Israel, em 1948, os conflitos armados e disputas territoriais marcaram as relações entre ambos os povos. Para os judeus, Israel é a concretização da promessa divina, enquanto os árabes, em especial os palestinos, veem a ocupação como uma violação de seus direitos históricos e territoriais. Esse cenário é agravado pelas diferenças religiosas. Os judeus seguem o judaísmo, enquanto os árabes, em sua maioria, seguem o Islã. Ambos os grupos discutem Jerusalém como uma cidade sagrada, o que frequentemente transforma a religião em um fator intensificador das disputas territoriais. Apesar das divisões, a Bíblia aponta para um futuro em que todas as nações serão unidas sob o governo de Deus. Isaías profetiza um tempo em que nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías capítulo 2, verso 4. Essa mensagem nos lembra que a paz verdadeira não será alcançada por meios humanos, mas pelo cumprimento do plano divino. A reconciliação entre judeus e árabes, assim como entre todos os povos, só será completa quando o reino de Deus estiver plenamente estabelecido. Os conflitos entre judeus e árabes têm raízes profundas que remontam às origens bíblicas e se entrelaçam com questões específicas, históricas e territoriais. No entanto, a palavra de Deus nos chama a olhar para além das divisões, reconhecendo que Ele tem um propósito maior para todos os povos. Que possamos orar pela paz entre judeus e árabes, confiando que o Deus de Abraão é fiel para cumprir suas promessas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.